terminava as aulas, eu ia para o departamento de fitotecnia. E lá tinha um professor que trabalhava com trigo, era um senhor já velhinho de idade, e eu terminava a parte da estatística e ia caminhar lá no departamento que as pessoas estavam fazendo, e via aquele senhor trabalhando com trigo. Aí cheguei e pedi para ele: "O que o senhor está fazendo?" Ele: "Ó, estou fazendo os cruzamentos de trigo aqui." "Mas se o senhor me ensinar e me der a lista, eu faço." Foi aí que eu virei melhorista. Nosso entrevistado de hoje é o professor Luiz Carlos Federizi, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obrigado, Federizi, por esta oportunidade de estarmos conversando neste dia. É um prazer para mim poder estar aqui agora, falando com o meu grande amigo Aloysio, que nós conhecemos já há tantos anos, né? E é um prazer falar especialmente para o grupo de estudantes dessa tão prestigiosa universidade e os grandes amigos que eu tenho, os professores ali da UFV. Não só o pessoal da UFV, mas da UFLA, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Brasil Sim. inteiro vai estar nos assistindo, Federizi. Comece contando para nós, Federizi, por favor, um pouquinho sobre a sua infância. De onde você é? Eu nasci em Marau, uma cidadezinha perto de Passo Fundo, a 30 quilômetros de Passo Fundo. Minha infância foi muito boa, porque eu morava muito próximo de um campo de futebol. Eu ia para aula e à tarde nós ia para o campo de futebol jogar futebol. E coisa que eu faço até hoje, né? Só agora na pandemia que eu parei, porque senão eu continuava jogando. E é uma dos meus hobbies favoritos é jogar futebol ainda, viu? Então a minha infância foi assim. Eu fiz quando eu terminei o ginásio em Marau, não tinha científico. E eu ia todos os dias à noite a Passo Fundo. Nós começamos em 10, nós íamos com uma Kombi, ia a Passo Fundo de noite, e dos 10 que começaram, só eu terminei. Os demais não terminaram o científico. Então, e durante o científico também eu trabalhei num bar, viu? Tinha uma churrascaria com o bar. O dono cuidava da churrascaria e eu cuidava do bar sozinho, sem caixa registradora naquela época, tudo. E foi uma das coisas boas, viu, que me ajudou muito na vida, porque no bar eu aprendi a entender a pessoa humana, porque no bar, quando as pessoas bebiam um pouco, passava do ponto, cai a máscara do ser humano, e aí você vê mesmo. E me ajudou muito a ser orientador depois essa experiência no bar, viu? E aí depois eu fui a Santa Maria, fiz o vestibular uma vez só lá em Santa Maria. No primeiro passei, e aí fui a Santa Maria. Eu era muito pobre, tinha dificuldades. Eu fui morar na casa estudante, até o presidente da casa estudante da minha época lá é o atual senador Heinz do Rio Grande do Sul, que é muito meu amigo, era o presidente da casa estudante. E eu morei 3 anos na casa estudante lá na Universidade de Santa Maria, lá fora mesmo, em Camobi, onde é a universidade, e o último ano a gente morou no centro da cidade, na casa estudante no centro da cidade. Basicamente, essa é a minha história, assim, né? Rapidamente. Ótimo, ótimo. Você conta como você ingressou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul como docente. Não, na verdade foi assim, ó, lá em Santa Maria, para me manter, a partir do segundo ano, eu fiz um concurso de monitor para estatística. E eu ia lá, terminava as aulas e ia para o departamento de fitotecnia. E lá tinha um professor que trabalhava com trigo, era um senhor já velhinho de idade, e eu terminava a parte da estatística e ia caminhar lá no departamento que as pessoas estavam fazendo, e via aquele senhor trabalhando com trigo. Aí cheguei e pedi para ele: "O que o senhor está fazendo?" Ele: "Ó, estou fazendo os cruzamentos de trigo aqui." "Mas se o senhor me ensinar e me der a lista, eu faço." Foi aí que eu virei melhorista, porque eu jamais imaginei que ia ser melhorista, né? E aí, na primeira, eu fui, graças ao professor Mário Bassolati, que era um excelente melhorista de trigo, eu fui convidado para trabalhar na Estação Experimental de Júlio de Castilhos.
Então, antes de me formar, eu já tinha emprego. Eu fui para Juricacil trabalhar com o melhoramento de trigo. No fim do primeiro ano, na primeira reunião de trigo que eu fui, lá em Ponta Grossa, no Paraná, o professor Fernando Carvalho, com os alunos dele, apresentaram os trabalhos que eu achei genial, assim, completamente fora de qualquer outra coisa. E aí já falei com o professor Fernando para mim ir ser aluno de mestrado lá. E o professor Fernando me aceitou, e em 77 eu fui para a universidade, como aluno de mestrado. E aí, na metade, apareceu uma vaga lá no meio do mestrado, e o professor Fernando me convidou para ficar. Era como um professor assistente temporário, assim. E aí, quando o Collor assumiu, todos esses que estavam temporários, ele incorporou nas universidades, foi onde eu entrei. Na verdade, na universidade, eu só fiz concurso para titular mesmo, aqueles titulares antigos com concorrentes e banca. Então, meu único concurso na universidade foi para titular mesmo. Mas eu sei que lá na universidade você adquiriu um apelido curioso. Conta pra gente. Ah, sim, é que na universidade nós íamos para a colônia de férias, os professores da URGS iam para a colônia de férias. E nós fomos um grupo relativamente jovem lá, e fazíamos um time de futebol, e jogávamos contra as outras colônias. E eu tinha uma filhinha de 3 anos, na época, bem pequenininha, e nós fomos jogar com a colônia de sargentos do lado, né? E aí, num jogo, um dos sargentos lá entrou em mim e me derrubou. E ela gritou lá da plateia, assim, cheio de gente: não faz isso com meu velhote. E aí o Fernando Carvalho ficou chamando o resto da vida: aí, velhote, vem cá, velhote, faz isso. Ficou um apelido assim extra, né? E eu percebi, estudando seu currículo, que apesar de toda essa empolgação com o futebol e essa história do apelido tendo origem no futebol, eu sei de mais coisas que você não registrou no seu currículo vitae, como, por exemplo, a técnico de futebol. Conta isso aí pra gente também. Ah, isso aí foi a história. Quando eu fui fazer doutorado na Universidade da Califórnia, meus 2 filhos mais velhos, a Gisele estava com 8 anos e o Gustavo estava com 6 anos. E aí eu já estava no terceiro ano lá na Califórnia, e eu fui inscrevê-los na Youth Soccer, né, lá para jogar futebol que tem na cidade. E aí, quando eu fui inscrever, e caiu a coincidência de eu cair com o presidente da liga lá de Davis. Quando ele viu que eu era brasileiro, ele disse: não, você tem que ser treinador aqui, você é brasileiro, você joga futebol, tem que ser o treinador aqui. E bom, vou aceitar então. E aí eu convidei um uruguaio que era orientado do professor Quasi como eu, e nós formamos uma dupla de treinadores. E nós íamos na escola nas terças e quintas de tarde na escola, para que a gente pudesse treinar os meninos lá. E a gente fez um time muito legal. Jogamos 10 partidas, ganhamos 10 partidas na liga. Os pais gostaram muito, e foi uma das coisas que eu gostei muito de fazer também, sabe? Legal, muito, muito interessante essa passagem. Em que cidade que isso ocorreu, Federici? Lá em Davis mesmo, em Davis, lá na Universidade da Califórnia, em Davis. E lá também eu fui convidado para jogar profissional lá na Califórnia. O pessoal me viu jogar, mas aí eu fui ver fui treinar 1 ou 2 vezes e fui ver os jogos do pessoal. Aí você sabe que naquela época era muito pior. O jogo americano, o futebol americano vai no corpo, e eles iam no corpo sempre, né? Então era muito perigoso. Digo, não, vou quebrar uma perna aqui, como é que eu vou explicar para a CAPES que eu não vou terminar meu doutorado? Então eu abri mão disso lá, mas eu joguei muito futebol lá. A gente jogava muito lá. Vamos deixar um pouquinho essas coisas que são super interessantes e vamos falar um pouquinho também da parte da carreira como melhorista. Quando você começou como melhorista, logo no início da sua jornada, o Brasil produzia mais ou menos 30 mil toneladas de aveia por ano, e hoje nós produzimos mais de 1 milhão. Como que você vê essa transformação que o Brasil passou em produção de aveia?
Na verdade, foi uma conjunção de fatores, né? O nosso programa realmente foi uma coisa espetacular, assim, e eu devo muito ao professor Marcelo, quando ele voltou, fez doutorado lá em Minnesota, né, como você, né, Luiz, e voltou em 2005, nós incrementamos muito o programa, mas já anteriormente a gente é, na verdade, foi uma decisão, quando eu voltei do doutorado, que eu ia trabalhar mais com aveia mesmo, que trigo tinha muita gente trabalhando. E quando o plantio direto nessa nova versão mais moderna surgiu, o pessoal precisava de uma alternativa de inverno. E nós, então, tínhamos as aveias, e temos. O Brasil passou a ser o sexto produtor mundial, e talvez seja o quarto, quinto produtor logo, logo na produção de aveia. Então, foi um avanço espetacular, que a gente entrou com as cultivares na hora certa, no momento certo, na verdade, quando nós começamos, não se plantava aveia, porque o ciclo era muito longo, e ela passava a época ideal de plantar soja. Então, ninguém plantava. Então, as primeiras coisas que a gente fez foi selecionar para precocidade. E a gente descobriu no material do Canadá que tinha um gene de insensibilidade ao fotoperíodo. Na verdade, as aveias eram muito tardias, era ciclo longo, porque tinham tinha genes de resposta ao fotoperíodo. Então, a gente tirou esses genes maiores e ficou, então, com um ciclo extremamente adequado. Então, quando o pessoal do plantio direto precisou, nós tínhamos as cultivares certas na hora certa. Uma outra coisa, durante esses 40 anos que você atuou como melhorista, algum outro colega lhe marcou de uma forma especial que você queira mencionar? Não, na verdade, eu sempre digo, claro, o professor Marcelo Pacheco é um cara, ele é muito melhor que eu em todo sentido, tanto na genética, no melhoramento, na estatística e na capacidade de trabalho também. Mas eu sempre digo, eu tenho 4 pessoas que foram muito importantes na minha formação. Primeiro, eu já falei, o professor Mário Bassolavos, que me introduziu, diremos assim, ao melhoramento. O segundo, o professor Mário Bastos Lago era um melhorista de trigo famoso, e ele me ensinou o melhoramento prático da aplicação, que não adiantava ter coisa boa se você não produzir semente e não chegar ao produtor. O segundo foi o professor Fernando Carvalho, que foi meu orientador de mestrado, que era um cara que conhecia a genética como um poucos e com uma capacidade de trabalho enorme. Então, o professor Fernando me marcou muito nisso. O meu orientador de doutorado, que ainda está vivo, né, que é o professor Qualset, que é uma pessoa assim espetacular. Eu dizia para ele que ele era um americano com espírito brasileiro, né, assim, um cara, um pescador excelente e uma pessoa espetacular também. E o quarto foi lá de Minnesota, o Dr. Stutman, que era um melhorista de aveia de Minnesota. Nós tivemos muitas discussões filosóficas sobre melhoramento, muito boas, que me marcaram muito. Então, essas 4 pessoas realmente foram muito importantes na minha vida, né, na formação de melhorista. Federici, além das atividades no desenvolvimento de novas variedades, que realmente foi fantástico o trabalho que vocês fizeram no Rio Grande do Sul, e teve impacto em todo o Brasil, eu tenho uma curiosidade: quantos melhoristas, quantos estudantes você treinou ao longo da sua carreira? Bah, sabe que eu não sei o número exato? Eu não sei, porque eu andei orientando também no agronegócio, no mestrado, e muitos dos meus orientados, o Marcelo ajudou muito a orientar, eu ajudei a orientar muitos alunos do professor Fernando também. Então, o número é relativamente grande, mas nós nunca orientamos muitos alunos, né? Tanto o professor Marcelo quanto eu, nós orientamos 3, 4 alunos por ano, não mais que isso, viu? Então, o número é grande, mas não é aquele número tipo Magno, tipo, né, essas pessoas que orientam num grande número. Eu nunca orientei muito mais que 3, 4 alunos conjuntamente, né? Mas com certeza muito bem orientados. Uma outra coisa, Federici, a gente observa em você assim, uma energia muito grande, e você completou o seu tempo de casa na URGS e resolveu aposentar, mas continuou na ativa.
continua trabalhando assim, não só com a CAPES, conta um pouquinho das atividades que você vem desenvolvendo atualmente. Na verdade, quando eu me aposentei lá na URGS, foi para tentar dar oportunidade para entrar outros melhoristas. E realmente entraram. Nós não perdemos nossa vaga, pelo contrário, nós ganhamos até uma vaga com a minha aposentadoria. Então, acho que isso foi uma coisa boa. Mas eu fiquei mais trabalhando no programa de melhoramento, orientando os alunos. Estou terminando minha última orientada agora. E a minha ideia é ficar com a parte melhor mesmo, que era trabalhar com o melhoramento, ajudar o Marcelo no melhoramento, que tem uma série de trâmites, que é a parte de campo é muito boa, mas tem uma parte burocrática cansativa, dura, que eu tenho ajudado o professor Marcelo, que é nas autorizações, os registros, até a própria cobrança dos royalties, é uma complicação, mas eu tenho trabalhado mais nisso. E na CAPES eu tinha saído já há 4 anos, né? Mas aí, como o professor que me substituiu virou diretor de avaliação e era um ano de avaliação dos programas, ele pediu que, por causa da experiência que eu tinha, que eu o substituísse para ele poder assumir a direção, de maneira que eu pudesse realizar a avaliação, e estamos trabalhando muito para realizar a avaliação desse ano. Então, eu tinha folgado muito, estava muito folgado, agora a coisa complicou um pouco mais, né? Mas a minha ideia é continuar ajudando o professor Marcelo. Eu falo para o Marcelo, você é teu technician, né? Vou lá o ano passado ele machucou o braço, não podia. Eu fui ao campo todos os dias plantar, né? Então, coisa que é a coisa que eu mais gosto mesmo, que é o melhoramento em si, né? E, Federize, tendo a oportunidade de ser aí o coordenador adjunto de Ciências Agrárias da pós-graduação na CAPES, você tem uma visão de raio-x da pós-graduação atual no Brasil. Como você compara a nossa pós-graduação hoje com aquela em que eu fiz o meu mestrado, você fez o seu mestrado 30, 40 anos atrás? Houve uma evolução muito grande na área de agrárias, realmente houve uma evolução grande, né? E toda essa pujança do agronegócio de agora é o resultado da pós-graduação do passado, né? Porque foram se acumulando experiências e a pós-graduação realmente teve um impacto grande. Claro que nós formamos muita gente, a gente fez muita coisa de inovação no pós-graduação e, e realmente, assim, eu acho que houve uma criação muito grande de novos programas de pós-graduação, um pouquinho demais para o meu gosto. Eu segurei muito quando fui coordenador e o professor Flávio, que me sucedeu, também, porque eu acho que agora nós temos que ir para um outro nível, né? Nós melhoramos muito nossa produção científica, mas eu acho que ainda está faltando um pouquinho dessa integração com a sociedade como um todo. Nós realmente ser fator de impacto junto à sociedade. Uma das coisas que eu não falei do nosso programa, por exemplo, nós ajudamos um grande número de pequenas empresas a se estabelecerem, que hoje são médias a grandes, que antes elas não conseguiam, que elas diziam que a aveia não tinha qualidade suficiente. Então, nós fizemos um pacto, o professor Marcelo e eu, de só lançar material que realmente pudesse ser utilizado também pelas pequenas empresas. E assim fizemos. E realmente funcionou muito bom. Então, eu acho que nós temos que aliar um pouco mais a um impacto na sociedade do que nós fazemos na pós-graduação. Paper é importante produzir ciência, mas também é importante transformar essa ciência para transformar o país, né? Excelente. Muitos jovens agrônomos e melhoristas certamente estão nos assistindo. Com esta sua experiência, você tem alguma palavra de estímulo, alguma dica para esses que nos assistem? Sim, eu acho que a primeira coisa, você tem que se apaixonar para aquilo que você faz. E ser melhorista é uma das melhores coisas do mundo, né? Criar coisas novas, você pegar o que existe e transformar em coisas novas, é uma das maiores alegrias que você tem. E quando você tem, nós visitamos, professor Marcelo, muitos produtores,
você chega, aquela lavoura espetacular, o produtor chega e diz, professor, realmente jamais imaginei que nós tivéssemos chegado nesse estágio, é uma alegria imensa. E também, nossas variedades estão sendo usadas no mundo inteiro. Nós temos empresas nos Estados Unidos que produzem e comercializam nossas variedades, no Uruguai, na Argentina. Eu tive uma experiência muito legal na Índia. Foi quando o meu coração balançou forte, foi chegar na Índia e ver aqueles produtores de meio hectare com uma lavoura espetacular de aveia e ficar eles cheios de alegria, né? Então, isso realmente é uma coisa que enche de alegria. Então, a gente tem que gostar daquilo que faz e melhorar. Eu sempre digo para os alunos, né, melhoramento é uma das coisas que você pode fazer de tudo dentro e você cria, você olha, você conhece. Agora, é uma das áreas da agronomia que mais exige esforço e trabalho, porque não tem domingo, não tem fim de semana, né? A gente tem que trabalhar duro, porque não tem jeito, né? Às vezes chega o fim de semana e a gente tem que ir lá trabalhar, não tem como escapar. Então, mas eu digo uma palavra de incentivo, é tão bom ser melhorista que a gente se diverte no campo, não trabalha, né? Verdade, verdade. Federize, essa sua jornada e estas informações que você hoje compartilha com todos aqueles que estão nos assistindo, certamente vão influenciar de forma positiva a nova geração. Você já influenciou dentro de sala de aula, como orientador, então nós gostaríamos de te agradecer muitíssimo o trabalho que você fez e vem fazendo no Rio Grande do Sul. Nós lhe agradecemos por esta oportunidade, dessa prazerosa conversa e nos despedimos até uma próxima. Alguma palavra final? Sim, só dizendo, né, que o que eu fiz foi minha obrigação, né? Eu custei para a sociedade brasileira quase $200 mil no meu pós-graduação nos anos 80. Então, quando voltei para o Brasil, eu não, eu tenho que fazer alguma coisa de importância para esse país, para pagar de volta. Então, inclusive, meu trabalho depois da aposentadoria é que eu fiquei 7 anos ganhando bolsa, ganhando salário sem trabalhar. Mas eu já estou há 8 aposentado, trabalhando sem ganhar para pagar esses anos. Então, eu acho que a gente tem um compromisso, né? Então, o meu trabalho não é nada de elogiável, era o meu compromisso em fazer isso, né? Em fazer com que as coisas realmente acontecessem. Evidentemente, jamais imaginei que ia tomar o tamanho que ficou agora. Mas eu acho que é o compromisso que a gente tem com o país da gente. Nós temos que ter esse compromisso, independente de versões políticas que estão, né? A gente tem que fazer a parte da gente. Isso aí, Federici. Eu queria agradecer a você por essa oportunidade, que é uma oportunidade única, né? E muito boa de falar um pouquinho de tudo, né? Então, acho que isso é uma oportunidade que raramente a gente tem. Muito obrigado a você, viu, Andrés? Nós é que lhe agradecemos e certamente suas palavras são muito incentivadoras para todos. Nós vamos ter muitas outras entrevistas, já estamos com vários ícones da agricultura, do melhoramento e de outras áreas já agendados. Então, clique em gostei, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Obrigado.